Episódio 2 da nossa série Do Terreno até a Aprovação. Semana passada vocês receberam um vídeo sobre relatórios de terreno. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o desenvolvimento de projeto. O desenvolvimento de projeto é bastante complexo e envolve muitos fatores. Dentre esses fatores, muitos são levantados já no relatório de terreno, são analisados. Uma das questões importantes também é o decreto de HIS 63728, que é um decreto que norteia todas as questões e aspectos que a gente precisa trabalhar para criar um primeiro partido arquitetônico. Dentre esses aspectos, a gente tem o CA, que é o coeficiente de aproveitamento. Esse coeficiente é importante porque a gente sabe quantas vezes a área do terreno a gente pode construir, então ele é limitador. Um outro fator que também é analisado é a taxa de ocupação. É muito importante porque até qual área a gente pode, qual área máxima a gente pode sombrear desse terreno. Um outro fator importante também é a taxa de permeabilidade, que são as áreas verdes, áreas permeáveis, que são importantes, né, para a questão de drenagem. E dentre esses fatores que a gente tem informações, a partir dessa análise de terreno, a gente começa a criar o nosso partido arquitetônico, unindo, né, os conhecimentos sobre unidade, cada unidade que a gente pode trabalhar, e essa questão da unidade, a tipologia das unidades é importante porque a gente precisa escolher a unidade perfeita para aquele terreno, a unidade que melhor se adequa e que também abrange todas as normas de desempenho. As normas de desempenho são importantes porque dentro do layout do apartamento, da unidade, ela vai determinar quais são as medidas mínimas, né, de circulação, medidas mínimas para os móveis, e quando as unidades são adaptáveis para a PCD, a gente precisa ter uma atenção ainda maior. Precisa ter os espaços mínimos para o giro e para a circulação confortável da pessoa com deficiência. Além dos layouts das unidades, um fator importante também é a questão das cotas desse terreno. Para a implantação de um projeto, a gente precisa estar atento se esse terreno ele tem algum declive ou se ele é plano. No caso que ele tem algum declive, a gente precisa pensar numa cota de acesso térreo que seja estratégica, porque essa cota ela vai influenciar se vai haver a necessidade de haver escadas e rampas para se adequar a essa cota da calçada e a cota de acesso do edifício. Então, com isso definido também, e com o layout dos apartamentos definido, já é possível fazer um partido arquitetônico, a implantação do edifício. Mas é preciso pensar também nas infraestruturas complementares, obras complementares como o abrigo de energia, a conexão com a rede de gás, a conexão com o abastecimento de água, e também os reservatórios inferiores, com a caixa de bombas, e infraestruturas como o lazer descoberto. E o lazer coberto também, às vezes, pode ser dentro de edifício ou fora. Isso vai depender do tamanho que esse lote tem. Então, aqui é um exemplo, né, de projeto, de anteprojeto, que engloba todos esses fatores que eu expliquei. Uma primeira questão é a cota de acesso. Como vocês podem ver aqui, acesso para pedestres. E aqui eu defini uma cota que conecta o terreno com o nível da calçada. Os coloridos que vocês podem ver são todos os espaços importantes, né, dentro desse projeto. Então, esse em verde, essas áreas são áreas permeáveis, 100% permeáveis para a questão da drenagem. Os espaços em azul são as áreas de lazer descoberta. Todo projeto que a gente faz tem que ter uma área mínima de lazer descoberto que é definida a partir do número de unidades que a gente tem. Então, nesse caso, a gente tem 100 unidades. Basicamente, eu tenho que ter no mínimo 200 metros quadrados de lazer descoberto. Aqui nesse projeto eu consegui fazer um lazer descoberto mais amplo, né, com mais áreas aí espalhadas pelo terreno, então está mais confortável para a população que vai morar aí. E essas áreas verdes também estão dentro da permeabilidade mínima. Para esse zoneamento, para as EIS 3, a gente tem uma quantidade mínima, né, de área permeável que tem que atender, e esse terreno está bem dentro do limite, mas está atendendo essa área. Outras áreas aqui importantes são as unidades, né? Essas áreas em cinza são as áreas computáveis, que geralmente se concentram nas unidades mesmo. Então aqui a gente tem alguns modelos de tipologia. Nesse caso em específico eu usei 3 modelos: a tipologia de canto, uma tipologia de meio e uma segunda tipologia de canto, que nesse caso em específico ela é adaptada para pessoas PCD. Então, de forma geral, esse seria um modelo de anteprojeto de arquitetura, com todas essas infraestruturas necessárias. Após essa etapa, a gente tem uma outra etapa bastante complexa também, que é a do projeto simplificado. A gente pega como base
todas essas áreas que a gente determina aqui no anteprojeto e a gente transfere isso para uma linguagem mais simplificada, com todas as medidas e áreas possíveis para aprovação na prefeitura. E para finalizar, semana que vem a gente vai explicar, destrinchar melhor o que seria esse projeto simplificado, que é uma etapa posterior do anteprojeto.